Voltamos aqui ao preenchimento do formulário eletrônico na plataforma gov.br. Estamos aqui na etapa número 9, preenchendo aqui o formulário para o candidato da cota número 7 do curso aí de graduação de Engenharia Mecânica do Campus São Paulo. Aqui na etapa número 9 é solicitado a parte dos dados da renda e aí ele pede o número de moradores na mesma casa. Nós vamos fazer um exemplo aqui com um número de moradores de 4 pessoas, tá? Nesse exemplo aqui. E aí nós vamos clicar em enviar. Então são 4 pessoas que moram na mesma residência. E aí e agora estamos na etapa número 10, tá? A última etapa do formulário. Nessa etapa nós vamos preencher aqui os dados de cada membro da residência para compor a renda, né? Então, como esse candidato aqui é da cota número 7, lá é indicado, né, que o candidato aí tem uma renda por pessoa na residência de até um salário mínimo e meio por pessoa, tá? Aqui no edital a gente tem a relação de documentos, né, que precisam ser apresentados, tá? Lembrando aí que a comprovação de renda, no caso aqui desse exemplo, desse edital, é referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Sempre será os 3 meses anteriores à inscrição ao processo seletivo, tá? Então, independentemente aí do ano que você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter os 3 meses anteriores ao início das inscrições ao processo seletivo. E aí o que acontece? Os moradores da residência que são menores de 18 anos de idade, eles precisam apresentar apenas o documento de identificação com foto, né? Então, aqueles moradores que são menores de 18 anos, eles precisam apresentar apenas o documento de identificação com foto. Aqueles que tenham 18 anos ou mais, eles têm que apresentar, além do documento de identificação com foto, também a comprovação da renda referente a esses 3 meses, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, os trabalhadores assalariados. Esse aqui é o rol de documentos que pode ser apresentado. Lembrando que basta apenas um documento para cada mês, né? Então, por exemplo, o trabalhador assalariado ele vai ter contra-cheques, né? Então, ele pode anexar o contra-cheque de outubro, o contra-cheque de novembro e de dezembro. Ou, por exemplo, os extratos bancários, né? No mês de outubro, novembro e dezembro. Tem também a questão da declaração de imposto de renda, né? Enfim, para cada tipo de trabalhador, a gente pode pedir um documento específico, né? Então, trabalhador rural, aposentado, pensionista, autônomo, rendimento de aluguel, né? E para quem estiver desempregado, né? Ou uma pessoa que trabalha sem renda ou com renda informal, aí a gente vai pedir a cópia da carteira de trabalho, tá? Nós vamos demonstrar aí quais são as folhas que são exigidas. Além disso, a cópia da carteira de trabalho, nós precisamos da declaração da pessoa sem renda ou com renda informal. Isso aí nós vamos mostrar lá qual a declaração que é essa que deve ser preenchida, tá? Lá no formulário eletrônico. Então vamos voltar ao formulário eletrônico, tá? Então basicamente eu quis mostrar para vocês aqui é onde vocês conseguem identificar quais são os documentos aí que precisam ser indicados na parte da renda. Então, voltando aqui ao balcão digital, nós vamos aqui iniciar o preenchimento do formulário. Então, o membro número 1 é sempre o candidato, tá? E aí nós vamos colocar aqui o nome do candidato. Em relação com o candidato, a gente sempre escreve aqui candidato, né? No caso do primeiro membro, que é o próprio candidato. Documento de identificação do candidato, RG, CNH, certidão de nascimento. Então vamos colocar o RG aqui do candidato. Membro é maior de idade? Então o candidato é maior de idade, tá? Então vamos colocar assim. Então quando é maior de idade, além do documento de identificação com foto, a gente precisa informar aqui a renda do candidato. No caso do meu candidato, ele não tem renda ainda, ele completou 18 anos agora e não começou a trabalhar, tá? Então, lá nos meses de outubro, novembro e dezembro, ele não teve renda. Então, a gente vai colocar 0 aqui, em todos esses 3 campos, tá? Que é referente ao antepenúltimo mês, né? Outubro,
penúltimo mês, novembro, e último mês, dezembro, tá? Isso no meu exemplo aqui no edital. No edital que vocês forem fazer a sua matrícula, pode ser que sejam outros meses de um outro ano. Função, cargo do trabalho. Como ele não está trabalhando ainda, então ele não tem função. Pode deixar em branco. Comprovante de renda desses meses. Como ele não teve renda, então não preciso anexar documento aqui, tá? Upload das folhas da carteira de trabalho. Aí nesse caso aqui especificamente, né, como ele já tem pelo menos 18 anos de idade, e caso ele tenha a carteira de trabalho, né, ele vai precisar anexar aqui a carteira de trabalho, tá? Para comprovar aí que não tem renda. E aí quais são as folhas que nós pedimos que sejam, né, anexadas aqui? É a folha que contém a foto, né, da carteira de trabalho, o verso que tem lá a sua qualificação civil, a página do último registro e a página seguinte, que é a folha em branco, tá? São essas 4 páginas que a gente pede. Então vocês vão fazer um arquivo único, escaneando, né? E vão anexar aqui esse documento. Declaração de trabalhadores sem renda ou com renda informal. E aí nós temos aqui a declaração, tá? O modelo, nós vamos abrir o arquivo, né? Então vamos baixar esse arquivo e vamos abrir ele aqui. Então aqui nós vamos preencher, né? Então no caso aqui é o candidato que não tem renda, mas ele é maior de idade, então ele vai ter que imprimir esse formulário e preencher, tá? Então vai pôr o nome dele aqui, o RG, CPF, tá? O campus que ele está fazendo a matrícula, e vai colocar aqui se ele possui carteira de trabalho. Então, por exemplo, ele acabou de fazer 18 anos e não tem carteira de trabalho, né? Ele vai dizer que não tem. E aí lá naquele campo lá da carteira de trabalho ele não vai precisar anexar aquelas folhas que eu informei, tá? Mas se ele tiver, ele vai precisar anexar, né? Então ele vai indicar aqui que como o meu candidato não está trabalhando, não recebi nenhum tipo de renda nos meses de outubro, novembro e dezembro, que é o nosso exemplo, né? Em 2020. Mas caso ele tenha trabalhado de forma informal, né, ele tenha recebido renda nesses meses, então ele vai tirar essa parte aqui e vai colocar que trabalhou de forma informal, né? Aí nos meses de outubro, novembro e dezembro, ele vai indicar aqui a renda média que ele teve, tá? Vai indicar se recebeu aqui pensão alimentícia, ou se não recebeu, né? Depois ele vai, como eu falei, imprime esse documento, assina, né, com caneta, e aí, no caso, ele vai voltar lá no formulário eletrônico do balcão digital e vai anexar esse documento aqui na declaração de trabalhador sem renda ou com renda informal. Caso o candidato apresente, por exemplo, os extratos bancários, né, desses últimos 3 meses, pode ser que a comissão que vai avaliar essa solicitação de matrícula, eles podem pedir documentos complementares, porque pelos documentos que foram apresentados não deu para identificar qual é a renda do candidato afinal. E aí tem aqui os campos de documentos complementares, tá? Se caso o candidato já quiser anexar, melhor, né? Quanto mais documento, melhor. Mas isso aqui pode ser solicitado depois pela comissão de matrícula, tá? Então é muito importante que você fique atento ao seu e-mail, que será um meio de comunicação entre o campus, né, e o candidato. Então eu vou deixar em branco aqui nesse caso. Então vamos ao MEB 2, tá? O MEB 2, ela é a mãe aí do candidato. Relação com o candidato, então é a mãe, né? Documento de identificação, vamos colocar o RG aqui da mãe do candidato. Membro é maior de idade? Sim, é maior de idade. Função do cargo de trabalho, ela é professora. Renda bruta, nós vamos colocar aqui R$2.000, tá? Lembrando que a renda você sempre coloca em números inteiros, tá? Não coloque vírgula, sempre em números inteiros, tá? Caso a sua renda tenha alguns centavos, você arredonda o número para cima, sempre, tá?
Então, por exemplo, se fosse 1.959,90, né? Um exemplo, a renda dela. Vocês arredondariam aqui para R$1.960, tá? Então sempre para cima, ok? Tá? Então, mais um exemplo aqui é 2.000. No outro mês também foi a mesma renda e em dezembro de 2020 também. E aí nós vamos colocar aqui o comprovante de renda de cada mês, tá? Então no meu caso aqui a gente vai comprovar com os contra-cheques, né? Então vamos anexar os contra-cheques aqui de cada mês, ou também chamado de olerite. Upload da carteira de trabalho, tá? Então como eu já estou comprovando aqui com a renda do olerite, então não precisa anexar, tá? Mas pode ser que a comissão de matrícula exija que você indique aqui a carteira de trabalho também, aquelas 4 cópias que eu comentei. Declaração de trabalhador sem renda informal não precisa, porque ela é registrada, né, na carteira, então ela recebe o olerite. E comprovante de renda complementar eu também não vou anexar nesse momento. Dados do membro 3, então o membro 3 vai ser o pai, tá? Do candidato. E aí, em relação com o candidato, é o pai. Documento de identificação do pai do candidato. Um membro menor de idade, sim. Função do cargo ele também é professor. E a renda dele é R$1.500. Tá, no meu exemplo aqui. E nos 3 meses foi a mesma renda. Comprovante de renda bruta, multiplicado por mês, então a gente vai anexar aqui os extratos bancários. No caso dele, ele não perdeu o olerite, né? E só conseguiu os extratos bancários desses 3 meses. Então ele vai anexar aqui. Também não vou anexar a carteira de trabalho. E essa parte aqui da declaração sem renda, renda informal, também não, porque ele é registrado, mas aqui ele perdeu os olerites, então ele anexou só os extratos. Então vamos ao membro 4. O membro 4 é o irmão do candidato e ele é menor de idade, né? Então na verdade aqui é a irmã do candidato. Em relação ao candidato, é irmã. Documento de identificação, então vamos colocar aqui o RG da irmã. Ela é maior de idade? Não, ela é menor de idade. Então, se ela é menor, a parte de renda não preciso comprovar, tá? Não preciso colocar nenhum documento. Só, de fato, documento de identificação. Outras informações. Você é filho de pais separados ou divorciados? Né? Se for, você vai colocar que sim. No meu caso, não. O pai ou a mãe que não reside com você contribui financeiramente? Então, no caso aí, se for divorciado, os pais, então pode ser que o pai ou a mãe resida em outra casa, né? Você vai colocar aqui se eles pagam um tipo de pensão alimentícia ou, né, uma contribuição por fora, e você vai informar. Então, no meu caso aqui não se aplica. Então, se de fato ele contribuir, né, você vai colocar aqui o valor da renda, tá? Então, no caso eu vou por 0 aqui porque não se aplica. E aí eu vou clicar agora no botão enviar. Então aqui finalizamos a solicitação de matrícula, tá? Da matrícula inicial. Aí o que acontece? Nós temos aqui o serviço de matrícula do curso de graduação, situação em análise, né? Data da situação foi solicitada aqui nessa data e dados enviados com sucesso. Então é importante que você fique atento agora ao seu e-mail, tá? Que será uma forma de comunicação entre o campus, da instituição, junto ao candidato, para caso seja necessário aí algum tipo de atualização, de alguma alteração de informação ou documento, você vai receber um e-mail aí para que faça essa correção. E aí você vai ter que voltar aqui nessa tela para fazer a correção do que foi solicitado, ok? Então até o próximo vídeo.